Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre terapia nutricional enteral na UTI. E nessa primeira parte da aula, os tópicos que vão ser abordados serão indicações e contraindicações de terapia nutricional enteral, nutrição enteral precoce, uso de vasopressores, modo e nível de infusão da dieta enteral e os tipos e indicações de dieta enteral. Já que nós vamos falar sobre nutrição enteral, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o funcionamento do trato gastrointestinal. Existem diversos fatores que vão influenciar nesse funcionamento. O primeiro deles, a gente pode dizer que é o diagnóstico, o motivo pelo qual o paciente internou na unidade de terapia intensiva. Esse paciente é um paciente com um quadro neurológico, um quadro cardiovascular, ele veio por um problema no próprio trato gastrointestinal, porque se sabe que algumas condições podem retardar o funcionamento destes órgãos. Além disso, as comorbidades que o paciente apresenta. Ele é um paciente hipertenso, diabético, que tem uma dislipidemia, e também os medicamentos que ele está utilizando naquele momento. Além disso, é importante avaliar se o paciente necessita de algum suporte ventilatório. A própria ventilação mecânica invasiva vai exercer uma influência sobre o trato gastrointestinal, assim como o estado metabólico no qual o paciente se encontra. E o que eu quero dizer como estado metabólico? Como nós já vimos numa aula anterior, qual é a fase da resposta metabólica no qual esse paciente se encontra? É uma fase mais inicial? É uma fase mais aguda, tardia? Porque tudo isso, todos esses fatores, e não somente esses, mas aqui eu trouxe alguns deles, vão acabar influenciando no funcionamento do trato gastrointestinal do paciente. Em relação à via alimentar mais indicada para iniciar a terapia nutricional, de modo geral, as diretrizes recomendam que a primeira opção de escolha seja sempre a terapia nutricional via oral. Contudo, quando não for possível, é indicada a terapia nutricional enteral e, em último caso, a nutrição parenteral, que vai ser assunto de uma próxima aula. Então, a via que nós vamos falar hoje vai ser a via enteral. Mas afinal, quais são os principais benefícios que o paciente crítico vai ter em usar a nutrição enteral? O primeiro deles é que a nutrição enteral contribui para a manutenção da integridade da barreira da mucosa intestinal. Ela vai contribuir para a manutenção das junções intercelulares, na integridade dos enterócitos e também para a produção de imunoglobulinas locais. Além disso, ela contribui também para a liberação de agentes tróficos, como colecistocinina, gastrina, sais biliares, substâncias essas que vão contribuir para o processo digestivo. Além disso, a nutrição enteral também contribui como uma forma de profilaxia para úlceras de estresse. E o que eu quero dizer com isso? Que a própria presença da alimentação, seja ela via oral ou enteral, como é no caso, ela vai conferir uma proteção para a mucosa gástrica. Então, ao invés de o estômago do indivíduo estar recebendo somente medicamentos e com uma produção aumentada de ácido clorídrico, esse estômago ele vai passar a receber a dieta enteral, que vai ser como um fator protetor. Ela também contribui para a redução de complicações infecciosas, contribui para a melhora na cicatrização, redução de tempo de internação, tanto na unidade de terapia intensiva quanto hospitalar, e também contribui para a redução de morbimortalidade, visto que ela vai proporcionar que o paciente passe a receber um aporte adequado de calorias, proteínas, vitaminas e minerais. E tudo isso com o objetivo de quê? Modular o estresse e a resposta inflamatória no doente crítico, que, como nós já vimos ao longo das aulas até esse momento, a resposta inflamatória é extremamente exacerbada nestes pacientes. Mas também existem contraindicações de uso de nutrição enteral. E quais seriam elas? Um sangramento gastrointestinal não controlado, que possa ser estimulado no caso de utilização de dieta enteral,
a presença de resíduo gástrico elevado, quando estiver associado a sinais e sintomas gastrointestinais. Que sinais e sintomas seriam esses? Presença de diarreia, vômito, desconforto, distensão abdominal. Então, a presença de resíduo gástrico elevado por si só não é uma indicação. Então, ele deve estar associado a outros sinais e sintomas. Pacientes com obstrução intestinal, no qual a própria sonda nasoenteral não possa ser progredida ou que a própria dieta enteral não tenha como ser infundida, além de indivíduos com síndrome compartimental e com aumento de PIA, que é a pressão intraabdominal. Por quê? Porque a presença de síndrome compartimental contribui para o aumento do risco de desenvolver isquemia nos órgãos. A perfusão tecidual fica reduzida no caso de aumento de pressão intraabdominal. Isso pode levar a uma complicação muito grave para esse paciente. A presença de fístulas de alto débito, especialmente as fístulas que estejam próximas ao acesso da nutrição enteral. Porque, como nós já vimos, a nutrição enteral pode acabar estimulando a secreção de mais conteúdo pela fístula. E, por fim, também a presença de instabilidade hemodinâmica, com o aumento da dose de drogas vasoativas, vasopressores, aumento das concentrações de lactato e também acidose e hipoxemia não controladas. Mas afinal, em que momento a terapia nutricional deve ser iniciada? As diretrizes recomendam que a nutrição enteral seja iniciada de maneira precoce. E o que é que nós consideramos como precoce? Dentro das primeiras 24 a 48 horas após a admissão na unidade de terapia intensiva. E quais seriam os benefícios de iniciar precocemente essa terapia nutricional? Sabe-se que a nutrição enteral de maneira precoce contribui para a redução da mortalidade, diminuição de complicações infecciosas, diminuição do tempo de internação na UTI e hospitalar e, quando comparada à nutrição parenteral, ela também diminui os custos, além de contribui para a preservação da barreira da mucosa intestinal. Aqui eu trouxe uma meta-análise que comparou o uso da nutrição enteral precoce, quando iniciada em até 48 horas, comparada à tardia, em mais de 48 horas. E o desfecho avaliado foi mortalidade. Foram incluídos 21 estudos. E como nós podemos observar no gráfico, a nutrição enteral precoce, ela ficou como um fator protetor. Porém, nessa outra meta-análise, como a gente pode observar, também avaliou a mortalidade, foram 12 estudos incluídos, mas a nutrição enteral não apareceu como um fator protetor. Quando avaliadas as complicações infecciosas, nesse gráfico nós podemos observar, nesses 3 estudos, quando foram sumarizados, o que a gente observa? Que a nutrição enteral precoce contribuiu de maneira significativa para a diminuição do número de complicações infecciosas. E de maneira semelhante, nesta outra meta-análise, que incluiu 11 estudos, a gente pode observar esse mesmo efeito, um fator protetor em relação ao número de infecções para os pacientes que utilizaram nutrição enteral precoce. E como que essa nutrição enteral precoce deve ser iniciada? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o paciente crítico deve apresentar estabilidade hemodinâmica. E o que a gente quer dizer com estabilidade hemodinâmica? O paciente ele não pode estar usando uma dose muito elevada de drogas vasoativas, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a recomendação é que esse paciente inicie com uma nutrição enteral de maneira lenta e progressiva. E o que a gente recomenda? Que seja sempre utilizada a bomba de infusão, a fim de evitar o risco de hiperalimentação, especialmente nas fases mais iniciais da doença, quando o aporte calórico que o paciente deve receber é menor.
Sendo assim, recomenda-se que a nutrição trófica seja iniciada num volume de 10 a 20 ml hora ou de 10 a 20 calorias por hora. Isso vai depender também do tipo de dieta enteral que está disponível, sendo que a meta calórico-proteica do paciente deve ser atingida dentro do período de 3 a 7 dias. É sempre importante avaliar a presença de sinais e sintomas gastrointestinais. E caso o paciente apresente algum sinal ou sintoma, é muito comum dentro das unidades de terapia intensiva que a primeira coisa a ser feita seja a pausa da dieta enteral. Contudo, essa não deve ser opção de primeira escolha. A ideia é de que, se o paciente apresenta algum sintoma gastrointestinal, primeiro, o volume da nutrição enteral ele não seja aumentado. Então, se mantém o volume que o paciente está recebendo. Os sinais e sintomas continuaram ou se agravaram, o próximo passo é reduzir o volume da dieta enteral. Ainda assim, os sintomas se mantiveram, aí então é indicada a pausa da dieta. Já que a gente está falando sobre disfunção hemodinâmica e nutrição enteral, eu gostaria de ressaltar por que isso é tão importante. O intestino delgado é uma área que é extremamente vascularizada. As microvilosidades são extremamente vascularizadas. E quanto mais vascularizada a região, mais suscetível à isquemia e hipóxia ela fica. Sendo assim, pacientes críticos que apresentem disfunções hemodinâmicas e recebam a dieta enteral, a presença da alimentação vai demandar um maior aporte de oxigênio. E esta demanda maior de oxigênio em um tecido que está mais suscetível à isquemia e hipóxia pode levar à atrofia da mucosa intestinal, quebra dessa barreira com aumento da permeabilidade. Aumento da permeabilidade em relação a vírus, bactérias, fungos, entre outros micro-organismos. Mas afinal, o uso de drogas vasoativas, como adrenalina, noradrenalina, vasopressina, são indicadas em pacientes que apresentam redução da perfusão intestinal? O uso de nutrição enteral trófica é recomendado nesses pacientes? Depende. Vamos supor que nós tenhamos um paciente que apresenta instabilidade hemodinâmica e vamos dizer que esse paciente apresente uma pressão arterial média menor do que 50. Neste caso, o paciente tem uma contraindicação de início de terapia nutricional enteral. Porém, o uso per se de vasopressor não é necessariamente uma contraindicação. Algumas situações têm que ser avaliadas. E quais seriam elas? Quais são as doses qual é a dose de vasopressor que esse paciente está recebendo? É uma dose muito elevada? E o que nós consideramos como dose elevada? Por exemplo, indivíduos que recebam noradrenalina numa concentração, numa quantidade maior do que 1 micrograma quilo minuto. Ou pacientes que recebam doses crescentes de vasopressor. Vamos supor, agora nós temos um paciente que está recebendo 8 ml hora de noradrenalina, daqui a meia hora esse paciente apresentou um aumento da infusão da droga para 15 ml hora, daqui a mais 1h30 ele já está em 20 e assim por diante. Esse paciente está numa dose crescente de uso de droga vasoativa. Ou pacientes que estejam com doses baixas de vasopressores, mas que apresentem sintomas gastrointestinais. Novamente, náuseas, vômito, diarreia, distensão abdominal. Todas essas são contraindicações de uso de nutrição enteral na presença de vasopressores. Em relação ao modo de infusão da nutrição enteral, ela pode ser infundida de maneira contínua ou intermitente. E, de modo geral, o que as diretrizes recomendam é que a preferência seja sempre dada para a nutrição enteral contínua, porque ela vai ter uma interferência e contribuir para uma maior tolerância gastrointestinal. Se sabe que a nutrição enteral de maneira intermitente, ela contribui para o aumento do resíduo gástrico,
aumenta o risco de aspiração do paciente, assim como aumenta o risco de pneumonia e também de diarreia. E vai contribuir para uma piora do controle glicêmico. Tudo isso por quê? Porque uma maior quantidade de dieta enteral vai estar sendo infundida em uma única vez. Nesse gráfico, nessa meta-análise, que incluiu apenas 4 estudos, mas nos traz um dado muito interessante, é de que os pacientes que receberam a nutrição enteral de maneira contínua apresentaram uma menor incidência de diarreia do que os indivíduos que receberam nutrição enteral de maneira intermitente, como se ela funcionasse como um fator protetor. Sendo assim, não é indicado o uso de nutrição enteral intermitente em pacientes críticos. Em relação ao nível de infusão da nutrição enteral, ele pode ser no nível gástrico ou pós-pilórico, ou seja, intestinal. E o que é mais indicado? De modo geral, a indicação é de que a dieta seja infundida no nível gástrico. E por quê? Porque o nível gástrico vai permitir uma maior tolerância e também é mais fisiológico. Mas existem algumas contraindicações de infusão de dieta enteral em nível gástrico. E quais seriam elas? Pacientes que apresentem intolerâncias gastrointestinais e que se mantenham mesmo após o uso de procinéticos. E também pacientes que tenham risco de aspiração. Essas seriam indicações de uso de terapia nutricional com posicionamento, com infusão, da dieta enteral pós-pilórica. E já que a gente está falando de pacientes com risco de aspiração, eu quis trazer alguns exemplos para vocês de quais seriam estes pacientes. Indivíduos que não têm uma capacidade de proteger a via aérea, como, por exemplo, pacientes que estão recebendo sedação. Também indivíduos em ventilação mecânica invasiva, assim como indivíduos com idade acima de 70 anos também são classificados como em risco de aspiração. Indivíduos em posição supina, ou seja, pacientes que necessitem ficar com a cabeceira a 0 grau. Muitas vezes, alguns pacientes neurológicos necessitam ficar nessa posição. E isso vai favorecer a ocorrência de refluxo e, consequentemente, de aspiração. O uso da sonda nasoenteral também pode ser considerado um fator de risco, visto que a sonda nasoenteral ela vai ser posicionada ou no estômago ou no intestino. Contudo, existe o risco de deslocamento dessa sonda. E se ela for deslocada e posicionada numa determinada altura, isso pode favorecer a entrada da dieta enteral na via aérea. Além disso, o uso de terapia nutricional enteral em bolos, como nós já vimos agora, e também indivíduos que já apresentem refluxo gastroesofágico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher as dietas enterais. É claro que isso vai depender da disponibilidade de dietas em cada serviço de saúde, mas é importante que a gente entenda qual é o papel da dieta enteral, que é diminuir o estresse oxidativo e também a resposta inflamatória sistêmica desses indivíduos. No momento da escolha da fórmula, é importante que a gente leve em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a condição clínica do paciente, se ele está estável ou não hemodinamicamente, quais são as condições do trato gastrointestinal, se ele tem diarreia, vômitos, distensão, qual é o estado nutricional desse indivíduo. Ele é um paciente desnutrido? É um paciente obeso? Está eutrófico? E quais são as necessidades calórico-proteicas? Ou seja, esse paciente está em ventilação mecânica invasiva, está realizando hemodiálise, necessita de um aporte maior de calorias ou maior de proteínas? Todos esses fatores devem ser levados em consideração no momento da escolha da fórmula que vai ser utilizada. As fórmulas podem ser classificadas de diversas maneiras. A primeira delas é em relação à complexidade da fórmula. E ela pode ser classificada em dietas padrão
ou dietas especializadas. A ideia das duas fórmulas é que elas mantenham ou melhorem o estado nutricional do indivíduo. Contudo, a nutrição enteral especializada, ela é indicada em situações mais específicas, como no caso de dietas imunomoduladoras, pacientes com diabetes, com doença renal crônica, disfunção hepática. Sendo assim, a fórmula mais indicada em relação à sua complexidade, de modo geral, as fórmulas mais utilizadas são as fórmulas padrão. Já em relação à complexidade dos nutrientes, nós temos dietas poliméricas, que apresentam os nutrientes na sua forma intacta. Nós temos também as dietas oligoméricas, nas quais os nutrientes estão numa forma parcialmente hidrolisada, e as dietas elementares, quando estes nutrientes estão de maneira totalmente hidrolisada. Tanto as dietas oligoméricas quanto as elementares são indicadas também em casos mais específicos, quando os pacientes apresentem alguma intolerância gastrointestinal. Se não, caso contrário, a dieta enteral mais indicada em relação à complexidade dos nutrientes é a fórmula polimérica. Em relação à osmolaridade das soluções, elas podem ser classificadas em isosmolares, quando a osmolaridade varia de em torno de 300 a 350 miliosmol por quilo, ou como hiperosmolares. E dentro das dietas hiperosmolares, nós temos as levemente hiperosmolares, quando acima de 350 miliosmol por quilo, e as dietas acima de 550 miliosmol. E aqui eu gostaria de fazer um adendo que os nutrientes, o nutriente, no caso, com maior efeito osmótico sobre as dietas enterais, e também sobre as soluções de nutrição parenteral, mas isso fica para uma próxima aula, são os mono e disacarídeos, ou seja, são os carboidratos. As dietas hiperosmolares, elas são indicadas para um nível de infusão gástrico, visto que o intestino ele tem uma baixa tolerância a dietas hiperosmolares. E caso o paciente realmente necessite receber uma dieta hiperosmolar com nível de infusão pós-pilórica, a indicação é de que seja iniciada em bomba de infusão e que essa infusão seja o mais lenta possível. De modo geral, as dietas mais recomendadas em relação à osmolaridade são as nutrições enterais isosmolares. E em relação à densidade calórica, as nutrições enterais podem ser classificadas em hipocalóricas, normocalóricas e hipercalóricas. As hipocalóricas são classificadas quando a densidade calórica é menor do que 0,9 calorias por ml. Já as normocalóricas variam de 0,9 a 1,2 e as hipercalóricas acima de 1,2 calorias por ml. E as hipercalóricas acima de 1,2 calorias por ml. E como que nós vamos definir qual fórmula nós vamos utilizar? Isso vai depender da necessidade calórica do indivíduo e também do volume de dieta que ele vai tolerar. Porque dentro da unidade de terapia intensiva é comum que os pacientes recebam grandes quantidades de volume. Sendo assim, fazendo essa análise das necessidades calóricas e do quanto o paciente pode receber, a gente vai escolher a melhor dieta enteral. Mas, de modo geral, dentro da unidade de terapia intensiva, as fórmulas mais indicadas devido a essa necessidade de restrição de volume são as normo e hipercalóricas.